Gente, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe muitíssimo nessa noite, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós vamos estar nesse momento meditando na palavra do nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, em nome de Jesus, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13. Gálatas 3, versículo 13, que fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus? Quando Jesus foi até a cruz, para morrer em nosso lugar, porque Ele morreu a nossa morte, para que tenhamos vida. Então, ali na cruz, Ele levou sobre Ele, conforme está em Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, todas as nossas enfermidades. Isso tudo foi na cruz. Levou as nossas enfermidades, levou sobre Ele todos os nossos pecados. Ele foi castigado na cruz para que tivéssemos paz, porque o castigo que estava sobre Ele trouxe paz para nós. Então aqui já tem pecado, enfermidade, castigo. Aqui em Gálatas nós vemos que Ele se fez maldito por nós, porque todas as maldições da lei, Ele nos resgatou dessas maldições da lei. Que maldições são essas? São todas as maldições que está escrito em Deuteronômio 28, do versículo 16 até o versículo 67, se eu não me engano, mas a gente vai ver aqui para falar certinho para você. Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 15, são as bênçãos, até o 14. Do 15 até o versículo 67. São as maldições, que se dividem em 3 grupos. As maldições das enfermidades, as maldições da miséria e as maldições da morte. Então, toda enfermidade, toda pobreza e miséria, mesma coisa. E toda morte, Jesus levou sobre Ele ali na cruz. Ele nos resgatou das maldições da lei. Pobreza e miséria, enfermidade e as maldições da morte. Tudo isso, de todo esse grupo, Ele nos resgatou. E ainda tem. Isso tudo aconteceu quando Ele morreu na cruz. Então, enquanto Ele morria e estava sendo envergonhado, e estava sendo humilhado, Ele estava vencendo o pecado, Ele estava vencendo a pobreza, a miséria, vencendo as enfermidades, Ele estava vencendo todo o castigo para nós termos paz. Tudo isso Ele estava vencendo. E Ele também estava vencendo. Ele também estava vencendo o inferno. Porque ali na cruz do Calvário, Ele também
ali na cruz do Calvário, ele também despojou principados e potestades e dominadores ali naquela cruz do Calvário. Ele venceu todo o inferno, todo, não foi a metade do inferno, não. Principado, potestades e dominadores, ele venceu ali na cruz do Calvário. Ele despojou todo o principado ali na cruz do Calvário. Ele acabou com toda a obra do inimigo ali na cruz do Calvário. Ele destruiu tudo que o inimigo fez, ele acabou ali na cruz do Calvário. Então, ele venceu o pecado, as maldições, o castigo, as enfermidades. Ele venceu o inferno ali na cruz, conforme está aqui, ó, em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 15, fala assim: tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Então ele tirou toda a força do inimigo, toda a força do inferno ali na cruz do Calvário. Então pensa bem, e tudo que Jesus venceu na cruz, e na sua morte e na sua ressurreição, ele venceu a morte e tomou a chave da morte e do inferno. Ele fez uma obra completa, uma obra completamente inteira. Foi tudo feito e foi um sacrifício completo e um sacrifício perfeito. Tudo que ele venceu na cruz não tem poder sobre nós. O inimigo se levanta, mas a enfermidade que está no seu corpo, que está no meu corpo, que quer vir para o meu corpo, que quer vir para o seu corpo, ou para o corpo de qualquer pessoa, ela é ilegal e é imprópria, porque ela já foi vencida na cruz. Jesus já levou sobre ele essa enfermidade. Ela não tem direito sobre nós, mas eu tenho que crer nesse sacrifício. Eu tenho que acreditar que ele realmente fez isso ali na cruz. E eu tomo a autoridade dessa vitória da cruz e a autoridade do nome de Jesus e falo para a enfermidade: eu sou curada pelas feridas de Jesus e você não tem poder sobre a minha vida, e eu te repreendo do meu corpo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu falo para o espírito da pobreza e da miséria, que quer roubar a minha vida e que quer roubar a minha família. Jesus me resgatou das maldições da lei. Miséria fazia parte da maldição. Se ele me resgatou na cruz da maldição, das maldições da lei, e miséria estava ali, miséria é ilegal na minha vida e é imprópria. Então ela também não tem poder sobre a minha vida. O que tem poder sobre a minha vida é a prosperidade. Nós somos prósperos em Jesus. Então prosperidade não tem a ver com riqueza. Prosperidade tem a ver com a vitória da cruz, e que Deus vai me abençoar em todas as áreas da minha vida, vai abençoar você em todas as áreas da sua vida, independente se você tem recurso ou não. Você vai ter o alimento, você vai ter a provisão, você vai ter o suprimento, você vai ter o que você precisa para viver com dignidade aqui na terra. Você vai ter, porque Jesus nos resgatou das maldições, da pobreza e da miséria. Tudo isso
foi na cruz. Foi um sacrifício feito na cruz, consumado na cruz, um sacrifício completo e um sacrifício perfeito. Então hoje nós podemos viver a realidade da cruz, a vitória da cruz na nossa vida e não aceitar nada que Jesus já destruiu ali na cruz. Aí você pode perguntar, mas por que isso está na minha vida e na vida de tanta gente? Porque você não sabia. E porque tanta gente não sabe. Mas você está sabendo agora. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Você só desfruta daquilo que você conhece. Você vai conhecendo uma verdade de Deus, aí você passa a viver aquela verdade. Agora, se você não conhece, você fica no cativeiro por ignorância. Você fica escravizado pelo pecado. Você fica sendo destruído pela enfermidade, pela miséria, por ignorância. Mas a palavra de Deus está mostrando para você que Ele nos resgatou das maldições da lei. E todas as maldições da lei estão em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 até o 67. E ela se divide em 3 grupos: maldições de enfermidade, de pobreza, de miséria, e maldições da morte. Não tem poder sobre a nossa vida. Mas eu tenho que crer. E quando eu ver essa situação instalada, estabelecida na minha vida, em qualquer área ou dentro da minha casa, eu tenho que repreender. Porque o mundo espiritual obedece a leis. E se você está falando que Jesus levou sobre ele, nos resgatou das maldições da miséria, a hora que você falar para a miséria, você não vai ficar na minha vida, porque Jesus já me resgatou da tua mão, aquele espírito de miséria vai sair da tua vida, e de dentro da tua casa, e de dentro da tua família. Em nome de Jesus, e não vai ficar. A mesma coisa com a enfermidade. A mesma coisa com o pecado. O pecado está te dominando. Qualquer tipo de pecado. Pecado de vício, pecado de roubo, qualquer tipo de pecado. Está dominando. Pecado de mentira está dominando a tua vida. Jesus já venceu o pecado na cruz. Ele já levou sobre ele todo o nosso pecado. Então eu posso dizer para mim mesma, para eu mesma, eu posso falar comigo: não vou ser mais escrava do pecado, porque Jesus já levou sobre ele todo o pecado na cruz, e o pecado não vai ter domínio sobre a minha vida. O apóstolo Paulo falou isso no capítulo 6 de Romanos, que o pecado não terá domínio sobre nós. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Jesus levou sobre ele na cruz todos os nossos pecados. Jesus venceu o pecado. Então, a partir da cruz, ele me deu o poder e ele me deu autoridade para o pecado não me dominar mais. Por isso que Paulo fala: quem mentia não mente mais. Quem furtava também não furta mais. Quem se irava também não vai se irar mais. Não vai dar lugar à ira. O apóstolo Paulo dá uma lista disso tudo. Lá no capítulo 4 da carta dele aos Efésios. Deixa eu abrir aqui para você. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste, nele fostes instruído conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quer dizer, antes de eu conhecer Jesus, eu era uma velha criatura, eu tinha um velho homem. Depois que eu comecei a conhecer Jesus e a verdade de Jesus,
eu tenho que me despojar desse velho homem, porque eu sou nova criatura. Versículo 23, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então esse novo homem, essa nova criatura, que foi criado em justiça e santidade, ele vence o pecado, ele não quer mais o pecado. Ele não se conforma mais com o pecado. Ele não aceita mais isso na vida dele. Ele diz não para a carne dele. Ele diz não para as tentações, porque ele agora é nova criatura. Mas da onde vem esse poder para eu dominar esse pecado, dominar essa tentação, dizer não para a tentação? Da onde que vem isso? Esse poder para eu rejeitar o velho homem? Da cruz, da morte da cruz. Porque Jesus venceu tudo ali na cruz. Por que que tudo que ele venceu quer te dominar? Só domina porque você não conhece. A partir do momento que você conhece, você exerce esse conhecimento e reduz essa malignidade o quê? A nada. Em nome de Jesus. Aí Paulo falou, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que que Paulo está falando? Você não tem como impedir de se irar, você não tem como. Você viu uma situação, você ficou indignado, você ficou irado. Mas aquela indignação não vai te controlar. Ela não vai te guiar, te manipular, te dominar, porque ela foi vencida na cruz. Aí ele falou, nem deis lugar ao diabo. Como que eu vou dar lugar para o inferno que foi vencido na cruz do Calvário? Não posso. Aí ele diz no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem o quê? Necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. O que que Paulo está falando? Você só vai falar o que vai edificar a pessoa. Tudo que eu falo, que eu coloco uma pessoa para baixo, essa palavra é torpe. Tudo que eu falo, que eu ofendo uma pessoa e destruo uma pessoa com uma palavra, essa palavra aí é torpe. Ele está falando, fale o que edifique quem está ouvindo. O que que é edificar? É levantar. Fale o que vai edificar uma pessoa, levantar uma pessoa, animar uma pessoa, encorajar uma pessoa. É isso que ele está falando. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E nós entristecemos o Espírito Santo como? Quando nós resistimos ao ensino da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo está falando, isso aqui é da velha criatura, você tem que abandonar. E você tem poder para abandonar, porque o velho homem foi crucificado na cruz. Ele é ilegal e é impróprio na tua vida. Esse comportamento não pode continuar, porque ele é impróprio e é ilegal. E o que que você fala? Muitas vezes, o que que eu falo? Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Esse é um grande perigo, porque de entristecer eu posso partir para uma resistência ao Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão. É resistir ao Espírito Santo. Aí Paulo disse, toda a amargura, a cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Gente, a malícia é uma coisa horrível. Às vezes a pessoa pensa que malícia é a pessoa ficar ali tendo um relacionamento carnal. Isso aí, claro que é pecado, mas de malícia não é isso não. Malícia é uma conversa com maldade.
é um olhar maldoso, é um comportamento maldoso, entendeu? Malícia é piscar os olhos para alguém tentando transmitir uma mensagem para que uma outra pessoa não perceba. Às vezes é cutucar uma pessoa. Isso tudo é malícia. A pessoa está conversando com você, mas ela fica o tempo todo, numa linguagem para você entender, jogando verde. Já ouviu falar nisso? Jogando verde. Nem sei se existe mais essa palavra por aí. Jogando verde para colher maduro. Não é assim que eles falam? E a pessoa fica ali jogando verde. E às vezes a outra pessoa está tão inocente. E a pessoa vai falando tudo. A outra que está falando tudo não está com maldade. Mas a outra que está jogando verde, super malicioso, super maliciosa. Isso é comportamento da velha criatura. Quando eu me revisto do novo homem, eu me revisto de injustiça e santidade. Então, malícia não faz mais parte do novo homem. Ela foi vencida na cruz. Ela é ilegal na minha vida. Ela é imprópria na minha vida. Eu posso deixar de ser malicioso e maliciosa a partir do momento que eu creio que Jesus venceu a malícia na cruz para ela não me dominar, para eu ser uma pessoa governada por malícia. E toda conversa com qualquer pessoa, independente de qualquer assunto, estou eu ali jogando um verde para colher maduro. Isso é demônio. Isso aí foi vencido na cruz. Aí o versículo 32 fala assim: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a bondade, a compaixão, ser compassivo, ser perdoador, faz parte do novo homem, faz parte da nova criatura. Quando Jesus venceu o velho homem, e ele tira o velho homem de nós, é para botar o novo. E o comportamento do novo não é malícia, é ser perdoador, é ser compassivo, é ser misericordioso, é ser bondoso, é amar, é perdoar um ao outro, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a gente vira e mexe, está falando aqui da vitória da cruz. Eu estou sempre falando é importante você saber o que Jesus venceu na cruz, porque você não pode viver o contrário disso. Se você está vivendo o contrário disso, porque você não tem conhecimento. Mas a partir que você conhece que tudo isso foi vencido, isso tudo pode sair de você agora e pode deixar a sua vida hoje, no poder do nome de Jesus. E você viveu o poder do novo. Em nome de Jesus, toda a cadeia do velho homem está quebrada na tua vida. Comportamento do velho homem, pensamento do velho homem, todo o domínio de pecado, de enfermidade, de qualquer malignidade, está quebrado na tua vida e não tem poder em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe muitíssimo nessa noite. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E aonde você estiver, que você receba uma grande libertação para a sua vida. Eu vou orar agora. Pai, muito obrigada por essa noite. Louvamos o teu nome por cada um que está nos ouvindo. Que o Senhor venha tocar em cada homem, venha tocar em cada mulher e venha destruir toda a obra do inimigo na vida de cada um. Desfazer toda a obra do inimigo em nome de Jesus. Abençoar cada lar, cada família. Abrir a porta dos presos e colocar cada cativo em liberdade, desatar todo esse homem atado, toda essa mulher atada, trazer uma grande libertação em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo e que você seja cheio do Espírito Santo, aonde você estiver, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que você entregue a tua vida para Jesus nessa noite, para você ser uma nova criatura e o velho homem ficar para trás. E que você tome posse da vitória da cruz e viva em justiça e santidade em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe muitíssimo.